Isto tempo. é onde? É em Cascais, não é? Cascais. É onde ele costuma fazer. É na parede, não. Não, é Cascais. É Não é? aquela do. Está Não, da diferente. Bahia. É onde ele costuma fazer. Mas eu por acaso quando Isto é 1989, não é? Só que o Tejo Agora, está. Agora agora espera. vejam a Agora vejam o diferença, vejam a diferença entre a função presidencial e a praia e a função de primeiro-ministro e a praia. Pá, você está de máscara. o gajo já dá entrevistas com máscara, já aprenderam. Epá, finalmente, pois. Não, uma selfie, sério. Sim, sim. Uma mera selfie. Bom, Marcelo, sim. Não houve outra vez problemas em Carcavelos. Depois disto Foi uma. houve uma rixa de pessoas que queriam ficar na foto, estás a ver? Mas isto que é? Este é o Costa. Sim, esta praia é onde? É na Caparica? Era Caparica, sim. Olha outra vez a mesma imagem. Agora, a sério, não estava ali os bombeiros voluntários de Carcavelos? Cacilhas. Não sei. Ele é mais proletário, não é? melhor, não é? Sim. Pois. Está sem máscara, pá. Ah, Ganda barraca, meu. Bem, aquilo que, acima de tudo, eu acho que se pode começar aqui a conversar é que existe uma divisão também entre as praias a que um Presidente da República pode ir e as praias a que pode ir um Primeiro-Ministro. Ou seja, o Presidente da República vai à praia de Cascais e então o Primeiro-Ministro tem que ir a uma praia diferente. O Presidente também podia ir à praia de Carcavelos, porque também fica próximo de Cascais, mas o Presidente vai à praia de Cascais, logo o Primeiro-Ministro tem que ir a uma praia onde vão mais pessoas. Portanto, foi para a Caparica. Portanto, há uma divisão, há uma estratificação também, em termos semióticos, se assim quisermos, daquilo que é o fundo. Não é apenas no zoom, é também qual é o fundo que deve estar por detrás do Presidente da República ou do Primeiro-Ministro. O Presidente da República, menos pessoas. Um local menos popular, mais elitista. E o Primeiro-Ministro, um local mais popular e com mais pessoas. Ok. Gustavo, achas que está na altura de pensarmos na regionalização? Ou seja, em cada fim de semana, as zonas diferentes do país, a mesma estratégia, não é? A questão é saber o que é que, quantas praias existirão e se chegam para toda a gente, não é? Chegam. Olha, entre praias fluviais e pensar nas regiões autónomas também, não é? Então, por exemplo, para que praia é que vai o André Ventura? Nos Açores. O André Ventura vai para uma praia nos Açores, ok. não, isso Então, é logo diferente. Vai para uma daquelas praias fluviais no Alvito. Mas a questão aqui é sempre o que é que está... Ele tem Mas é o que é que está por detrás, ou seja, qual é o fundo que identifica a mensagem que o Primeiro-Ministro e o Presidente da República pretendem passar, ou seja, ela tem que ser congruente com a sua função. Portanto, se o Presidente da República é Cascais, e esse é o fundo que surge, se o Primeiro-Ministro António Costa é Costa da Caparica, e isto não era um trocadilho entre as costas, portanto, qual é que é o que fica por trás, por exemplo, Ferro Rodrigues, que praia é que deve estar por detrás do Ele Ferro não vai Rodrigues? para a praia, não vai. Pronto. Para Não algures sei, no Praia da Barra, Aveiro, talvez. Não sei, Praia da Barra. mas vamos pensar assim, Com muito espaço, tem muito espaço, ver? Tem muito e espaço. o Rui Rio vai para que praia? O Rui Rio tem tido uma praia no Porto, não é? Portanto, ali, sei lá, Castelo do Queijo, ali... É Espinho. Não, isso já é muito não, porque o Rui Não, Rio vai para... mais perto de casa também. Dar aquele ar assim de parcimónia. Eu imagino que ele vai fazer ali Mas mesmo. Quem são? Vai para Sim, Caminha. Caminho é o Marcos Mendes. É exato, anda lá Não se tudo. lembram do Marcos Mendes? Marcos não Mendes lembro. era Caminha. Era. E o CDS vai tudo ali para a FIF? No CDS eles não sabem nadar. No Minho. Isso era Eles não mais... sabem nadar no CDS, não. Isso era as gravuras não sabem nadar, isso era uma outra história muito mais antiga. No CDS vão para a piscina do Colégio Militar, não é? Vocês são tão antigos. Pois somos, e por isso é assim, este programa é um programa à frente do seu tempo, e por isso as pessoas não percebem as coisas que nós estamos a falar. Nós estamos a voltar à praia quando já tínhamos falado disto há muito tempo atrás. Portanto, nós neste momento estamos a discutir aquilo que as pessoas vão discutir daqui a uns tempos. Mas esta questão,
Eu continuo a dizer, por exemplo, o Jerónimo de Sousa, que tipo de praia é que ele quer ter como fundo? E a Catarina Montijo. Martins, que praia? Jerónimo, eu estava a pensar, Barreiro. Baía de Seixal, estão a ver? Troia, Aquela Troia, onda do Cacieiro que faz. Mas não vão estar pessoas nessa praia, portanto a questão é isso. Claro que Jerónimo de estão, Sousa, estão os pescadores. Estão os pescadores, está aquela malta que anda a apanhar a conquista. mas o António Costa foi para o mesmo sítio que, segundo o Jornal Público, onde estiveram 180 mil pessoas neste domingo. Não é? Se tiveram Sim, mas não 180 mil exatamente pessoas naquele ponto, na costa, não naquele. Portanto, mas é Foi o primeiro- o local da massa, é onde as pessoas estão. Então, qual é a outra imagem? O que é que se pretende transmitir? Porque tudo isto tem a ver Uma praia com confinamento. proletária. Uma praia proletária, não é? Mas a questão Aquelas pessoas com grândola e tal. é, a pergunta, porquê é que eles vão à praia? Não é? Eles vão à praia porque é a altura de ir à praia, é demonstrar que é possível estar na praia e que os portugueses podem estar e que podem sair. E, portanto, cada um escolhe uma praia diferente. Sim. Agora, aparentemente mais ninguém foi à praia, os outros partidos não foram, porque nenhum tentou aparecer como o Primeiro-Ministro e o Presidente da República, não é? Mas também não sabemos, talvez descuido dos jornalistas, não foram capazes de apanhá-los, Talvez. não é? Foi a primeira vez que foram à praia, foi. Supostamente, à luz do dia, sim, não é? Numa forma clandestina, não sei, mas em termos daquilo que estava, foi. O país foi à praia a primeira vez, agora. Sim, é uma forma de demonstrar que efetivamente havia espaço e havia praia. Mas há uma outra questão neste momento que está a assolar a curiosidade dos portugueses e que tem a ver com o facto e agora precisávamos aqui do Zé Nuno, e portanto a gente depois vai fazer aqui uma paragem. Zé Nuno, talvez apareceres não fosse má ideia, sabes? Zé Nuno, materializa-te, vá lá. O Zé não está a Zé fazer. Nuno gastas nos seus. Por que é que não fazemos a dança da chuva? Talvez apareça. Queria Sim. ter uma... Zé Nuno, Ah. Zé Nuno, põe aí, se fazes favor, Zé Nuno agora foi à as esplanada. imagens. Agora põe aí as imagens, que é para a gente começar. As imagens do Marcelo com o fato de banho. Para além desta foto ter se tornado viral, de Marcelo Rebelo de Sousa, e ter percorrido o mundo inteiro, da América do Sul à América do Norte, à África, à Europa, à Ásia, e tudo a falar sempre bem, dizer Portugal é uma terra fantástica, é um país maravilhoso, onde os governantes são humildes e se aproximam das pessoas, etc, etc. E para além disso tem os comportamentos certos, porque está de máscara. Mas nas redes sociais, a grande discussão que ocorreu em Portugal foi saber se o Presidente da República só tinha estes calções desta cor. E vocês podem estar a achar que isto é despropositado, mas realmente os portugueses, enquanto toda a gente dizia fantástico, temos um presidente, eles têm um presidente lá em Portugal que está em todo lado, é humilde, etc. Os portugueses preocuparam-se com o quê? Não com o estado da democracia, não com o desconfinamento, mas sim com os calções de Marcelo Rebelo de Sousa. E há vários tweets e vários posts a perguntar, mas o presidente só tem uns calções porquê? Porque aparentemente ele nos últimos dias tinha aparecido sempre ao longo do tempo e nos anos anteriores sempre com a mesma tonalidade de calções, que é um azul marinho, um azul claro, mas na realidade Marcelo Rebelo de Sousa tem efetivamente outros calções, porque Então, nós em termos de 80 voltas fomos fazer uma pesquisa e encontramos outros calções de Marcelo Rebelo de Sousa. essa é diferente. A mensagem é, Esta fabulosa. efetivamente, o Presidente gosta de calções azuis, isso não é problemático, mas tem outros calções também. Tem calções vermelhos, tem várias tonalidades de azuis, tem calções escuros e tem várias, embora, pronto, aquela imagem seja a imagem de marca mais o calção claro. E, Ele portanto, é o claro e o escuro ao mesmo tempo. exato, até é essa questão. Mas isto basicamente quer Estão dizer ali, olha, estão ali. que as pessoas... E na imagem estão outros. Sim, mas isto quer dizer que as pessoas em Portugal estão neste momento a preocupar-se já com outras questões, ou talvez tudo isto tenha a ver com aquilo que nós antecipámos, que são formas de lidar com a moda. E o que é que a moda quer dizer? Não é apenas a praia onde se está, mas é também a cor dos calções. E isso fazia-nos pensar que também as escolhas... António Costa estava com os calções mais escuros e Marcelo com os calções mais claros também. Houve também a semiótica da roupa, também é outra das possibilidades da análise aqui. E tudo isto gerou que brincassem, e aliás nas redes sociais,
aquilo que aconteceu com António Costa foi uma fotomontagem com tatus do Che Guevara, tatuagens do Che Guevara e de Karl Marx. E, portanto, há efetivamente uma espécie de centralidade destas matérias da praia e do desconfinamento, e os portugueses, pronto, como nós tínhamos falado, quem lhes tira a praia tira-lhes a vida, basicamente. Aliás, Portugal é o Brasil da Europa, neste caso, se assim quisermos. Por acaso vim de fato de banho, mas... Eu estava a pensar numa coisa, que era, não era no calção, estava a pensar no corpo do poder, o corpo presidencial. Que, o Soares também se fazia fotografar de calção, salvo erro, no VAU. Sim. E o Cavaco Silva também se fez fotografar, mas com uma particularidade, não é? Salvo erro, quando foi a Cabo Verde, foi a subir uma palmeira. São Tomé e Príncipe. São Tomé e Príncipe. Ok, São Tomé e Príncipe. E a diferença é de como, num caso, há um corpo, digamos assim, exposto, mais passivo, e noutro caso, há um corpo que pretende demonstrar agilidade, fitness, não é? Um corpo que é um bocadinho como aparecem medidas as distâncias, como aparecem os vários ditadores por esse mundo fora, que também apareciam. Por exemplo, lembrei-me do Ferdinando Marcos, não sei se lembram. Das Filipinas. Em que o senhor aparecia a fazer ginástica, não é naqueles anos já derradeiros, quase em 85, 86, em que o tipo aparecia a fazer ginástica, não é? Ou flexões, ou coisa assim. Ou o Putin... a andar a cavalo em tronco nu. Andar a cavalo em tronco nu. Na estepe siberiana. Exatamente, exatamente. Ou mesmo lá mais para trás, aqui perto de mim, o senhor Dr. Mao Tse-tung, que também nadava, não é? Também aparecia a nadar, era... Ou ainda não vimos... O Mussolini também. O Mussolini, não é? E é engraçado talvez fazer este paralelo de como se usa mais o corpo... Como se usa o corpo na democracia, o corpo real, na ditadura... Não é? O corpo soberano. Neste caso não é o corpo presidencial, não é? Ou numa ditadura. Não é? E de como também aí se calhar se pretendeu ou não ganhar de formas diferentes alguma vantagem política, não é? Num caso mostrar de como, embora no caso do Mussolini não sei, mas regimes que já estavam em agonia e então o ditador se apresentava como em excelente forma física e no caso aqui da democracia é o corpo que se mistura, o corpo do poder que se mistura com o corpo popular, não é? O corpo que sai daquela sacralidade e há uma desacralização também do corpo, neste caso político também, não é? Acho que é um bocadinho essa ideia de desacralização que pretende ganhar ganhos, ter ganhos políticos. Vocês têm noção que vamos ter que repetir isto tudo, porque a Susana foi-se embora e deixou-nos. Não. Deixa-me enganar, não sejam assim. Desculpem lá, senão o meu gato fugia. Vamos fazer aqui É que nós pensámos que havia uma mensagem política na ausência do teu corpo, da janela de ecrã, era uma mensagem política também e que era uma forma de protesto, mas não era isso, certo? Se eu estava a protestar com vocês, não. Okay. Não ouviste nada do que eu disse? Se eu ouvi, tu estavas no coqueiro, não é? Estavas a trepar o coqueiro. Não, ele teve a falar, ele teve a fazer um discurso enorme sobre o corpo na democracia e o corpo na ditadura, o tronco nu do Putin, o Mao Tse-tung a nadar, o... Ferdinando Marcos. Tu estás a querer estragar isto porquê? Tu apareces, quer dizer, eu estou a tentar salvar a coisa. Não. Eu ia dizer uma coisa engraçada. Eu outro dia, no outro vídeo do Sentimento Político, vocês estavam todos a falar aqui e eu estava a cozinhar. E então às vezes eu fui buscar uma imagem que eu estava assim com ar muito interessado, porque eu estava a cozinhar e troquei. Dá para tudo. Podemos pôr a Susana ali naquele... ótimo. Então, com um ar assim, coisa, a ouvir a conversa maluca. Um ar assim. Então,
Estou a brincar, fundamental, vamos fazer isso, ok? a questão aqui Faz, fundamental- faz. Vamos ter que fazer, desculpa, não há outra maneira, porque senão o Carlos tem que repetir tudo aquilo que disse. Ou E vai então, ter que por repetir. outra O Carlos, pessoa. aliás, está meio frozen agora. Pois está. Olha, mas podes pôr outra pessoa sem ser eu, tipo aquela coisa, não é? Põe a Princesa Leia. Exatamente. Sousa Veloso. Mas pronto, o gato foi salvo, certo? O gato está salvo. O gato está bem. Então pronto, então agora continua, pronto, se quiseres. Carlos, continua. Então, e portanto, o coqueiro, não é? Epá, Vocês conhecem aquela canção, não é? Quem trepa no coqueiro é o rei. vês. Não. Olha, pronto. Mas há Por aí. tudo, a sabedoria Vânia, popular tem diz sempre. qualquer coisa, que ainda não disseste nada. Estás tão calado. Diz qualquer coisa sobre o Mussolini. Esquerda. Não, estava a pensar, não, só teria dito uma coisa, que é o fato daqueles portugueses que procuraram no Google e se questionaram sobre os calções, não é, do Marcelo. Talvez esta leveza, esta despreocupação com o mundo, talvez confirma esta visão sobre Portugal como um lugar tropical, exótico, sereno. The West Coast of Europe. Nós podemos preocupar com uma coisa tão fútil porque estamos todos na boa, não é? É o Portugal tropical. Ah. É o tropicalismo português, se quiseres. Exato. Olha, mas uma pergunta para vocês. Mas toda a gente tem uns calções favoritos, não é? Aham. Não, Ok. a questão de se perguntar, não é? Mas pobre, não é? Pobre. Eu vi isto até em pessoas mais ligadas a setores mais conservadores da direita, em que associavam esta ideia do Marcelo andar sempre com os mesmos calções, ou parecer que anda sempre com os mesmos calções, com uma certa falta de sentido de Estado. Ou seja, uma ideia de que o Estado é qualquer coisa que usa outro tipo de indumentárias, não é? Outro tipo de veste. Então vai lá ter onde eu estava, que é, o que tu não ouviste foi, havia ditadores ou personagens em fim de regime que, para contrariar essa ideia de fim de regime, se apresentavam em excelente forma física, supostamente. O Ferdinando Marcos, ou o caso do Putin, ou Mao Tse-tung a nadar. Então, esse corpo era usado justamente para contrariar a ideia de uma agonia do regime. Ao passo que estes corpos, e o Cavaco fez um bocadinho o mesmo na história de mostrar-se fit e subir o coqueiro, ao passo que estes corpos que são expostos, o corpo do poder que se mistura com o corpo popular, pretender ter esse ganho político a partir de uma ideia de desacralização do poder. Desacralização do poder ou do corpo? Do corpo político. Do corpo político. Mas há, Isso. é que a questão aqui é que enquanto o Mao Tse-tung andava sozinho, o Putin andava a cavalo sozinho, o Marcelo Rebelo de Sousa e António Costa têm o seu corpo rodeado de outros corpos. E, portanto, é a mistura. Em vez de ser a imagem do corpo sozinho, é o corpo acompanhado por outros corpos. É essa a diferença entre a democracia. A democracia, os corpos misturam-se. Nas ditaduras, isolam-se. Bem. Ok. E então achas, Gustavo, que sendo a ideia da democracia, a ideia da mistura entre corpos variados, não é? Achas então que os setores mais conservadores da direita prefeririam talvez... E da esquerda? E da esquerda também. Prefeririam talvez outro tipo de regime, onde os corpos estivessem mais alinhados? Não é? Entre esta ideia da mistura e do alinhamento e do... Sim, eu acho que existe essa tendência. Eu acho, aliás, que as pessoas que gostam de ver corpos alinhados são à direita e as que gostam de ver corpos misturados são da esquerda. Pode ser uma forma, esteticamente, se nós olharmos para aquilo que efetivamente, ou melhor, olharmos para uma outra lógica. Eu acho que esquerda e direita talvez não funcione bem aqui, porque essencialmente são perspectivas conservadoras, gostam de alinhar os corpos em figuras geométricas, enquanto os outros gostam de corpos misturados de forma diferente. Se tivermos que fazer essa análise, eu ia mais por aí. Sim, isso é Platão, não é, Vânia? Diz lá. Eu estava pensando que então o Marcelo também é fundamentalmente da esquerda, não sabiam, porque anda a beijar, a abraçar-se com toda a gente. Depois estava a pensar no líder do Vox.
Uhum. Em Espanha. É impressionante. Eu vi publicidades dele épicas, ou seja, ele a cavalo mais uma vez, ele sozinho numa falésia, se afasta o mar sozinho, a olhar, a mirar para o horizonte, de tronco nu às vezes. Portanto, é um bom candidato a esta iconografia do corpo político. A iconografia, através da democracia, tentar usurpá-la. Ou seja, podemos fazer no algoritmo que um dia vai fazer a seriação dos candidatos para os partidos, vamos incluir os selfies que eles tiraram ao longo da vida dele, para percebermos se podem ser mais candidatos num partido ou num outro. Não é? Vocês lembram-se daquele texto do Humberto Eco sobre a moda? Conhecem esse? Eu não conheço. Em que o Humberto Eco dissertava sobre o vestir e os códigos não escritos do que é vestir certo. Uhum. Portanto, em que, quer ver a história, o dinheiro tudo compra, não é? Uhum. Mas não compra os códigos certos porque esses não estão escritos para Era ser sobre o kit. em lado nenhum. Exatamente, e portanto é possível ter é a diferença entre um político que conhece os códigos do vestir e aquele que copia o que os outros vestem, mas não conhece os códigos para se diferenciar. E, portanto, que é tratado como diferente no seio do seu próprio partido, ou que se vê como deslocado quando está no meio dos outros que partilham o seu mesmo extrato, classe, seja como nós quisermos referir. Portanto, o vestir, e para quem nos está a ouvir e a pensar assim, aqui estão 4 pessoas a discutir roupa, troncos nus, corpos, esta gente não tem mais nada para fazer. Não, esta é uma discussão eminentemente política, porque todas estas coisas têm a ver com classe social, a praia a que se vai, a roupa que se veste, o posicionamento de cada um. São tudo formas de exteriorizar essa relação com a realidade. E, portanto, há sítios onde se está em tronco nu. Marcelo Rebelo de Sousa, por exemplo, opta a estar com máscara para falar e para sair da praia, e está a fazer uma escolha política, porque António Costa sai e não põe a máscara e também está a fazer uma escolha política, porque todas as outras pessoas na praia, onde ele estava, sairiam da praia também sem máscara, porque esse é o código não escrito para estar na praia. Quando Marcelo vai e põe a máscara, está também a fazer um posicionamento, a diferenciar-se. Também, Gustavo, e não achas que aí se terá sobretudo um fenómeno de mediatização da política? Ou seja, enquanto António Costa, dá para perceber, é apanhado na praia, ou seja, ele não convoca os jornalistas para ir com ele passar um domingo de praia, claramente no caso do Marcelo Rebelo de Sousa há ali um certo pescar de olhos entre o político e os jornalistas, não é? E aquela máscara serve para dizer eu estou aqui, mas estou em funções públicas, não é? Eu estou aqui, estou em funções de Estado, não é? E mais do que tudo porque ele depois também está a reinventar-se enquanto uma nova forma de afetividade, porque vê-se ele a tirar fotografias com pessoas, não é? E nas fotografias ele quer marcar, não é, o período aparecendo nas fotografias de máscara, enquanto antes aparecia muito juntinho às pessoas, agora ele vai aparecer mais afastado com máscara. Com máscara e com fundo, porque ele próprio diz, nós decidimos se vocês querem que eu apareça atrás de vocês ou vocês atrás de mim, e portanto é a zoomificação também da atividade presencial. Portanto, Marcelo Rebelo de Sousa está-se a adaptar aos tempos do Zoom e que as selfies já não podem ser selfies, são fundos. E, portanto, ele é o fundo e as outras pessoas escolhem se querem que ele fique à frente ou atrás. Mas essa é a dinâmica que nós estamos aqui também a ver. Mas sobre a questão presencial e a comunicação, o Carlos pode falar sobre isso, porque ele, enquanto na sua prática jornalística, sabe, os cientistas sociais descobrem a realidade, mas o Carlos vive a realidade e sabe também que, muitas vezes, assim, nenhum de nós que aqui está pode dizer qual dos dois líderes, António Costa ou Marcelo Rebelo de Sousa, avisou que ia para a praia, ou alguém avisou porque achou que eles gostariam que ele se avisasse que ele ia. Ou seja, que
a construção daquilo que é o natural, não é? Eu estava a pensar nisso, sim. Porque ele não falou, mas também me pareceu uma encenação pura, não é? Quer dizer, porque não imagino que o Primeiro-Ministro, ao domingo, fosse exatamente por iniciativa própria e por liberto de qualquer outro tipo de pensamento, fosse para a costa da Caparica, não é? Onde ele estava. Sim, para a Praia da Rainha, sim. A Praia da Rainha, exatamente. Também me parece que assim ambos jogam de maneiras diferentes para conseguir o mesmo efeito. Estavam lá os jornalistas, não é? E provavelmente, eu acho que provavelmente, eu não conhecia as imagens, mas provavelmente o Costa acaba por ter uma estratégia mais inteligente do que Marcelo Rebelo de Sousa, porque o que sai dali da Praia da Rainha é justamente essa imagem de espontaneidade de um primeiro-ministro que não quer falar aos jornalistas. Ele não fala aos jornalistas, não é? Não fala. Diz agora não é a altura, agora não é a altura. Exato, ou seja, a imagem de alguém que também tem vida própria, outra vez, quer dizer, toda essa encenação acaba por ter evidentemente um ganho político junto de diferentes eleitorados, mas claro, quer dizer, talvez na esquerda, a esquerda vai para a Costa da Caparica e a direita vai para Cascais. Não é? Esse será o corolário desta questão. E na Itália, os políticos também aproveitaram alguma coisa? Não tenho visto, ultimamente não tenho visto, acho que estão ainda oficialmente interditos. Depois, muito provável, aliás, já circularam imagens das praias de Nápoles ou de Lecce, do Sul, da Sicília, onde já começaram, não é, os fins de semana daqueles de massa, mas estavam a lembrar que na história da política italiana há muitas imagens, naturalmente no verão, se eu penso nos semanários que leem-se durante o verão, não é? Tens fotografias, entrevistas de políticos entrevistados na praia, entrevistados num lugar de férias, há sempre um... Homens, Homens, quando naturalmente os líderes, na maioria dos casos, são homens, sim. Há sempre ou um cenário de casa, de férias, ou mesmo o político a passear pela praia. Tivemos casos de, por exemplo, Nilde Iotti, que foi a primeira presidente da Assembleia comunista, anos 80, que ia só para a montanha. Sim, era essa outra distância, outra, eu estava a pensar nisso, a ideia da montanha, não é? Por exemplo, com o Papa, não é? O Papa ia sempre lá para cima, para o Piemonte, não é? O Trentino ou Val d'Aosta. Ou d'Aosta, sim, bem, então, sim. Que também era uma ideia também de distinção, não é? Quem vai para a praia e quem vai para a montanha. Há o político da montanha e o político da praia. Portanto, é uma oposição, não é? A Merkel, por exemplo, costuma ir à montanha, não é? Ela é sempre fotografada. Ou a montanha vai a Merkel. Ou a montanha vai... Não, se ela não se puder deslocar, sabe que a montanha vai até a Merkel. Eu queria voltar a um assunto importante, que é as revistas cor-de-rosa. E como é que as revistas cor-de-rosa vão tratar o André Ventura? Ok, vamos a isso. É uma incógnita para mim, ou seja... Sim. Vocês exponham a par dessas coisas? Porque... Não, estou aqui a pensar, estamos a chegar... Eu estou imerso em gás pimenta e em prisões e em polícia a agredir aqui as pessoas, e não, enfim, é a minha telenovela diária. Portugal é um país sereno, pacífico. Sim, se quiser podemos te enviar o André Ventura para falar com as autoridades e com a pró-democracia. Mas que é a questão? Esta semana veio uma grande reportagem da Visão sobre o Chega e o editorial da Visão dizia que desde o início da pandemia a Visão tinha feito sempre sucessivamente capas sobre a pandemia e pela primeira vez tinha decidido não fazer
portanto, quebrando esta regra, porque achava que havia um tema mais importante e que esse tema era perceber o que é o Partido Chega. E a forma como, e portanto é uma grande reportagem onde um repórter segue não apenas o líder, mas também vários dos seus apoiantes e dos dirigentes e tenta traçar um conjunto de interseções entre grupos sociais em Portugal. Portanto, ele considera que há um espaço de crescimento entre, em primeiro lugar, pessoas que estão desiludidas com o regime e com o sistema nas suas variadas formas, portanto os desiludidos, os ressentidos, mas também um crescimento relativo à relação com a Igreja Evangélica, e portanto mais próximo da área metropolitana de Lisboa, tanto a norte como a sul, onde a Igreja Evangélica tem mais destaque, e portanto numa também relação que seja com comunidades migrantes de migração mais curta ou mais longa, onde a Igreja Evangélica tem um espaço maior, portanto luso-descendentes, luso-brasileiros, entre outras comunidades, onde parece que existe também porque estamos a falar de zonas mais ou menos excluídas do radar mediático, onde os padres, pastores destas igrejas sentem-se completamente à vontade para fazer propaganda política e fazem propaganda política para este partido, para o Chega, e utilizam os crentes como fontes de receita do partido, ou seja, ainda que o jornalista não tenha provas cabais disso, não é? Portanto não mostra essas provas de como é que se faz essa transferência de dinheiro, mas a questão é que claramente a visão toma a opção de enquadrar este partido político do lado da marginalidade, do antissistema, mas também do lado de apresentar este partido como um partido que tem estreitas relações com setores informais, muitas vezes ilegais e com atividades criminosas associadas. O repórter faz referência a isso, portanto muitas pessoas que são dirigentes que têm processos em tribunal, de fraude, de branqueamento de capitais, boa gente, não é? O Parlamento italiano há uns anos, um terço tinha processos, um terço dos deputados tinha processos em tribunal por fraude, de branqueamento de capital. Acho que se não tinhas processos não te podias candidatar. Pronto, exato. Aqui nós estamos a falar de dirigentes, não é? Portanto não estamos a falar, não é? Só temos um deputado, mas a questão é, há aqui claramente uma opção editorial, não é? De um meio de comunicação social de dizer esta é a forma como vamos tratar este partido. E este fim de semana vi que, não sei se são exatamente novos ou não, parecem-me ser muito novos, são muito brilhantes. O Chega tem uns novos cartazes na rua. Que não sei se vocês já viram. Eu já vi alguns sobre a Boa Ventura, exatamente, Boa Esperança. Sobre a Tormenta e a Boa Esperança. Pronto. É o recuperar do Camões para o ideário. Não, o meu filho chamou-me a atenção que o Salazar usou aqueles termos num cartaz. Está bem. Quem? O Salazar. Nada como jantar ao Estado Novo para te darem estas... E dizer, eu vi isto há pouco tempo, E, portanto, o Salazar fez uma campanha usando estes termos. E a questão é, nós sabemos que as revistas cor-de-rosa têm um poder enorme, têm o poder para já de serem super lidas, não é? E super lidas num contexto de verão. E as revistas cor-de-rosa fazem aquele patrocínio aos políticos todos os anos, não é? Temos os vários políticos na praia, em várias atividades, e o que é que vocês acham? Como é que acham que as revistas cor-de-rosas, que são diversas, temos várias, vão optar por enquadrar ou não André Ventura dentro... Eu tenho uma resposta para ti que me ocorreu agora. Eu acho que a praia onde o André Ventura vai querer ser fotografado é Carcavelos. Porque vai dizer, vamos até ao local onde os desacatos com alguma regularidade ocorrem. E, portanto, é aí que ele vai querer ser fotografado.
Eu tenho quase a certeza. Se nós formos em busca disto, vais ver que vai aparecer André Ventura na Praia de Carcavelos um dia fotografado. Para pôr as coisas em ordem, não é? Para pôr as coisas em ordem, claro. Porque Não, mas eu achei... o homem providencial vai resolver coisas à praia, não vai para a praia para fazer como os outros, não é? E portanto essa vai ser a dinâmica. Mas se não tivesse ouvido esta reportagem, ou seja, eu também acho que a coisa mais importante que aconteceu na última semana foi esta reportagem, e logo pensei, agora todos os jornais irão investigar à volta disso para ou aprofundarem ou perguntarem a outras pessoas próximas do Chega ou próximas desta investigação jornalística, pronto, é um argumento importante, um argumento interessante, porque o cenário é aquele típico das igrejas evangélicas brasileiras, que se apoiam os políticos, mais populistas. Amigos meus católicos que também me dizem que o presidente não é da igreja, é da Associação Evangélica, assim, Sim. Portuguesa, não é, aliás, nem segue sequer o Bolsonaro, não é? Rejeita completamente esse tipo, mas não sei, isto é o que me chegam assim ecos de... Não, é que em termos da religião há aqui uma confusão, ou seja, há aqui várias na mesma altura em que sai, aliás, agora nós podemos fazer aqui um paralelismo que é interessante, que é dedutivo apenas, que é porque que André Ventura no 13 de maio publicou imagens da sua devoção a Nossa Senhora de Fátima também e aos pastorinhos, etc. E depois agora esta questão com as igrejas evangélicas, porque não cola, não é? A questão de igreja evangélica e igreja católica não é exatamente o mesmo universo, portanto, como nós sabemos. E não é, em termos de profissão, em termos de fé, em termos de posicionamento, são lógicas diferentes. E, portanto, o facto destas duas coisas aparecerem no mesmo espaço temporal, que é o mês de maio, também, provavelmente, tem alguma coisa a ver. É uma forma de dizer também, eu estou, embora possa estar com os evangélicos, eu estou com a maioria também, a maioria católica. E, portanto, eu acho que há claramente aqui... Mas Ventura, que eu saiba, nunca disse que está com os evangélicos. Não. Portanto, o que acho eu importante é... Eu pensei logo, acabou com a carreira política. Se agora essa coisa for levada para frente, se agora os outros vão investigar ainda mais, se os bastidores tiverem todos este cenário, for confirmado politicamente, eu pensei, ou ele vai desmentir logo, vai fazer uma queixa contra o Visão, mas não fez isso. Não, aliás, ele foi entrevistado pela Visão. O repórter falou com ele, o repórter mostrou-lhe o material, e isso é claro na reportagem. O repórter mostra-lhe o material e ele diz-lhe que não tem conhecimento. Ele dá um ar muito pueril. Eu não tenho conhecimento de atividades ilegais. Se tivesse, era o primeiro a fazer queixa. Portanto, sim, mas na capa está mesmo uma denúncia. Sim, na capa da Visão, que é aquela que todos nós vemos passando na frente de um quiosque, mesmo que não compramos o jornal. Eu pensei mesmo agora que vai ser uma notícia que será arrematada por todos. Nada. Nada, sim. Silêncio, não é? Sim. É muito curioso. É muito curioso, porque se for, de qualquer forma, comprovado, é um cenário muito alarmante. Sim, porque uma das coisas que a reportagem colocava, e parece-me interessante, aliás, entrevistavam um sociólogo da religião da Universidade da Beira Interior sobre o assunto, alguém que estuda de perto as comunidades evangélicas, e o que ele colocava a questão era na questão de as comunidades evangélicas interessam-se por alguém que se afirma como católico, não é? Seminarista, aliás, como passado de seminarista, porque a ideia de alguém ser crente é mais importante. Portanto, a ideia da crença é mais importante e não está dependente da ideia de termos um líder político que se afirma publicamente como evangélico. Aliás, acho que nunca aconteceu em Portugal, mas não conheço ninguém
não me lembro que existe essa relação. E depois temos que colocar esta ideia de as igrejas evangélicas são muito diferentes entre si, não é? Mas passa uma questão que é, passa um conjunto de características que são próximas. Não exatamente do credo, né, da crença, mas do tipo de relação que estas pessoas se estabelecem umas com as outras, que é uma relação, por um lado, de autoridade. Portanto, há um ser providencial autoritário e há uma relação de comunhão entre as pessoas, há uma relação de grande proximidade e de grande afeto entre as pessoas. E uma das coisas que a reportagem trazia de interessante era a ideia que estamos a falar de um político moderno que compreende que deve utilizar diferentes linguagens consoante o espaço onde se move e é um político que sabe utilizar muito bem o afeto para estar próximo das pessoas. E, portanto, uma imagem diferente daquela imagem que nos aparece do comentador televisivo, sobretudo de bola, não é? Muito exaltado, ou até do deputado no Parlamento em que está completamente quase com um cordão sanitário, não é? Em que aparece um pouco como o ser estranho dentro daquele espaço. E ali é a ideia da mutação dele em comunidades de pessoas excluídas, pelas mais diversas razões. Portanto, elas não. Essa é uma das coisas interessantes, muitas daquelas pessoas que o jornalista chegava à fala não tinham nada em comum umas com as outras. O que elas tinham em comum era o facto de serem excluídas, era o facto de sentirem-se à margem e sentirem que, de uma certa forma, não tinham nenhum retorno, não é? Não conseguiam satisfazer as suas necessidades nem o seu bem-estar. E ele aparece ali como um ponto. Não estudei, mas não estudei particularmente, mas tenho uma ideia histórica de que o lumpen proletariado, não é? Os excluídos abaixo do proletariado acaba por unir à burguesia e na tomada de poder, não é? Qualquer coisa deste género, não é uma coisa propriamente nova, não é? Essa estratégia. Sim, não é. Não, por um lado não é nova, a novidade é que no sistema democrático português eles estavam um pouco excluídos, não é? Mesmo do sistema, ou seja, estamos a falar, Portugal tem níveis de abstenção altíssimos. Com alguma probabilidade, este tipo de personagem político atrai estes excluídos que também já se abstinham, não é? Portanto, ele vai buscar, não é? Claro que não oferece nenhuma solução, não é? Aponta como mais... em outros países, não é? Le Pen, Salvini, o movimento lá andaluzo Vox, outros se tornaram até partido de governo, outros chegaram a governar a partir deste... Mas este até é um fenômeno... Pronto, no espaço democrático acontece que alguém encontra um novo sujeito político para projetar as suas rábias, as suas esperanças, os seus preconceitos, tudo aquilo que podemos imaginar no bem ou no mal. O que seria, eventualmente, para mim, importante, é ali que também os movimentos como Le Pen ou La Lega na Itália começam a desmoronar, é quando percebe-se que por trás da retórica popular populista, e portanto normal num espaço democrático, há joguinhos que são todos, muitas vezes, reconduzíveis no âmbito do Salvini e da Le Pen, mais uma vez, à Rússia. Não é? Financiamentos ocultos que vieram para financiar uma propaganda que tinha como objeto fundamental tentar quebrar o apoio à União Europeia. Portanto, tentar... Steve Bannon, não é? Também do outro lado, Bannon do lado dos Estados Unidos. Mas também, muitas vezes, há capitais ilegais que entram em jogo neste processo. Sim, e, portanto, é ali que estes movimentos perdem consenso popular espontâneo. É este silêncio, não é? Este silêncio total. E daí eu perguntar para quando a fotografia na revista Cor-de-Rosa
do deputado na praia, dando aquele seu ar natural. Eu acho que ele tem, como animal de estimação, não é aquilo, é um pouco estranho, porque ele tem um coelho, não é? Eu acho que não dá para levar os coelhos à praia. Coelho? Tem um Vocês coelho? viram umas fotos dele com um coelho? Tem um coelho. Coelho? Um coelho, aqueles coelhos, estão a ver, acho que é angorás, estão a ver aqueles coelhos com muito pelo. O André Ventura tem um coelho? Um coelho, não viram as fotos dele com um coelho? Não Mas isso aonde? Na visão. Não. Não, tinha sido antes, já tinha sido antes. Já tinha sido uma coisa com políticos e animais de estimação. E aparecia ele e o seu coelho. Pois, não sei. Desculpa lá, outra coisa, isto não vai, isto é encurtado, porque senão matam-me mesmo. Senhor, Depois de teres dito isso. Não digas. Eu não digo. Não vale a pena. Não vale a pena. O que eu queria perguntar a propósito da Susana era se não se está criando um caldo cultural através destas formas estéticas de, voltando à questão, Vânia, de se dar espaço e de alguma forma se legitimar um discurso de extrema-direita. Estás a fazer esta pergunta para mim? Olha, estou a ver o que é que estou a partilhar ou não? Não. Não. Tá bem. Não deve estar autorizado. Tá bem, este programa tem pouca democracia. Há uma pessoa que autoriza também. Pronto, e ela não está aqui, portanto, agora não nos autoriza a ver nada. Pronto. Se perguntar a este senhor, autoriza? Eu estou aqui. Eu desliguei o vídeo, porque senão fica na gravação. Ok. Agora liguei o vídeo, acho eu. Não sei. Pronto, mas o Vânia queria pôr uma coisa e tu não estás. Não, também. Ponho aqui no bate-papo. Mas está ligado. Ponho aqui no bate-papo. Não, porque é um estudo dos anos 60 que levanta esta questão mesmo, que levantava esta questão. Do Lowenthal, traça uma profunda mudança na imagética da cultura popular através da análise de alguns semanários mais difundidos nas casas americanas, nos anos 60. Ele encontrou, a partir dos anos 20, uma rotação no imaginário dos heróis sociais, dos que eram capitais da indústria, do exército ou da medicina, para os heróis que são celebridades, uma categoria bastante recente naqueles anos, que inclui desportistas, estrelas de teatro e cinema, todos semelhantes no fato de a sua fama existir para ser observada, não para fazer algo que marcasse o progresso emancipador da história. Portanto 1961 e de repente estamos outra vez nos anos 60, é isso? Exatamente. Não há nada, portanto, de novo. Ou seja, o mecanismo psicológico é aquele que estavas a dizer. Desde que seja observado, és uma celebridade. Mas o humus cultural da revista popular, se não houver, acho eu, um anticorpo, uma cultura robusta do outro lado, que saiba olhar a cultura, estes fenômenos da revista Cor-de-Rosa com algum distanciamento, é normal que possam tornar-se referências. Ou seja, se não houver ao mesmo tempo uma comunicação política de qualidade. Olha, graças a Deus há marxistas culturais. Não, mas aqueles não fazem a diferença. Graças a Deus, exatamente. Não fazem a diferença. Não, estou a brincar. Não, é para dizer que eu não estabeleceria uma relação, naturalmente, não é, entre revistas Cor-de-Rosa e cultura de direita, mas que podem desempenhar o papel de banalizar as conversas, trivializar-las em alguns casos e, portanto, falar o estômago das pessoas. Não só as revistas, até a coisa ainda mais, digamos, Carlos, e na China há revistas cor-de-rosa? Só vermelhas. Só há revistas vermelhas. Mas não há, ou seja, a imprensa cor-de-rosa não existe na China, é uma... Ok, então isso é que é importante. E a celebridade? Claro que sim, claro que há celebridades. Então, quem são? A senhora...
Por acaso há muitas celebridades. Por acaso é uma coisa muito interessante que há imensas celebridades de Taiwan, da China não, mas é fácil encontrar LPs de grandes êxitos musicais de Hong Kong e de Taiwan dos anos 60 e 70 e que ainda têm muito o imaginário dos mais velhos aqui nestas duas regiões, porque na China, evidentemente, durante os anos 60, a cultura Não havia, não era pop. Mas hoje alguém me dizia com muita piada, falava com um amigo meu que é colecionador de cerâmica e falávamos do valor dos pratos em que têm impressão ou são pintados as figuras do Mao Tse-tung, que são raros, não é? E hoje em dia começa a haver, porque há um revivalismo maoísta, aliás, posso mostrar esta edição do South China é preciosa, mas começa a haver, sim, esta fancaria que também existia no PCP em Portugal nos anos 70 e 80, se quiser depois conto uma história dos meus vizinhos comunistas, em que os pratos aparecem aqui agora, o senhor Xi Jinping e a senhora, que salvo erro, ou era atriz, ou tinha assim uma presença, mas que aparece ao contrário do que até agora acontecia, em que as mulheres, portanto as consortes, não havia nós sabíamos que havíamos primeiras damas, mas elas não apareciam, não é? Não tinha. Agora ela aparece. Aliás, a China está ao nível de Portugal, porque aqui também não aparece. Na presença da República, portanto isso é interessante, Carlos. Nem tem que aparecer. Exato. Mas agora os pratos. Ou seja, nós estamos a fazer uma inversão, então. Ou seja, na China passa a mulher a ter espaço e em Portugal ela não está. Isso é interessante. Claro, porque é uma mais-valia para o regime também, não é? Vejam esta imagem do. Isto é tão. Para mim é tão diário que acaba por não ter. Mas vejam esta imagem do Xi Jinping. Agora, não é? Toda a iconografia, toda a cenografia do regime, não é? Se baseia, ainda voltam ao soldado, não é? Está reunida em Pequim a Assembleia Nacional Popular, mas para dizer, na China, evidentemente não existiam celebridades, esta era uma celebridade, é um soldado, nunca sei o nome do soldado, mas é uma espécie de soldado desconhecido, mas ele é conhecido. É um herói do maoísmo. Mas onde havia um star system, como em Hong Kong e em Taiwan, eles continuam, não é? A China agora tem celebridades porque tem uma indústria cinematográfica poderosíssima e está a jogar com isso, evidentemente. Não tem a extrema-direita, mas também o PCP ocupa, o PCC ocupa todo este espaço. Esperamos que tenham gostado deste episódio e voltaremos em breve.